A fisiologia oculta. Rudolf Steiner. Aspectos suprassensíveis do organismo humano, elementos para uma medicina ampliada. 9 conferências, 8 sobre o tema e uma complementar, proferidas em Praga, de 20 a 28 de março de 1911. 20 de março de 1911. A entidade é humana. Neste ciclo de conferências, que será ministrado a convite de nossos amigos de Praga, abordaremos um tema muitíssimo próximo do homem por tocar direta e precisamente a entidade humana, tratando de aspectos relacionados com sua própria vida física. No entanto, mesmo sendo esse um tema tão ligado ao homem por abordar a ele próprio, devemos dizer que não deixa de ser um assunto de difícil acesso, pois já a observação do apelo conhece-te a ti mesmo traço, transmitido através de todos os tempos e dirigido ao homem pelas alturas místico-ocultas, nos mostra que o autoconhecimento, o verdadeiro e real autoconhecimento, é algo muito difícil. E isso não só com relação ao autoconhecimento pessoal e individual, mas principalmente ao conhecimento da entidade humana. E já que o homem, como se pode notar pelo eterno desafio conhece-te a ti mesmo, está tão distante da própria essência, tendo um caminho tão longo para se autoconhecer, o objeto de nossas considerações destes dias será, em certo sentido, algo bastante longínquo, que exigirá uma série de coisas. E não foi sem motivo que só após longo tempo e muita reflexão decidi falar sobre o assunto. Esse é um tema em relação ao qual se torna necessário, absolutamente necessário, se quisermos chegar a uma observação real e verdadeira, algo que, na observação científica, é comumente deixado de lado. Frente a esse tema é necessário venerar a essência humana, isto é, não a essência de cada homem, principalmente quando essa pessoa singular somos nós traço, mas a essência do homem em geral. E deve ser uma condição fundamental para nossas observações seguintes venerar o que a essência humana significa no verdadeiro sentido da palavra. Como podemos cultivar a verdadeira veneração diante disso? Em primeiro lugar, deixando de ver a pessoa, é indiferente tratar-se de nós mesmos ou de outrem, como ela se nos apresenta no dia a dia e elevando-nos à seguinte concepção: a pessoa, com toda a sua evolução, não está aí por sua própria causa, mas para revelar o Espírito, todo o mundo divino e espiritual. Ela é uma revelação da divindade cósmica, do Espírito universal. E quem reconhece que tudo o que nos cerca é uma expressão das forças divino-espirituais também pode sentir essa veneração não apenas em relação ao próprio divino espiritual, mas também diante da manifestação desse divino espiritual. E ao dizermos que o homem está procurando um autoconhecimento cada vez mais perfeito, precisamos ter claro que não devemos ser impelidos à busca do autoconhecimento por mera curiosidade ou até mesmo por sede de saber, mas sentir como um dever estruturar cada vez mais perfeitamente o conhecimento da manifestação do Espírito Universal por meio do homem. É neste sentido que deverão ser compreendidas as seguintes palavras: continuar ignorante onde o conhecimento é possível significa um pecado contra a determinação divina do homem, pois o Espírito Universal deu-nos a faculdade de conhecer. E se não quisermos fazê-lo estaremos recusando sermos a manifestação do Espírito Universal, o que em verdade não poderíamos, e cada vez mais deixaremos de ser uma manifestação do Espírito Universal para tornar-nos sua caricatura. É nosso dever almejar conhecimento e tornar-nos sempre mais uma imagem do Espírito Universal. Só quando podemos dar sentido às palavras tornar-se uma imagem do Espírito Universal e reconhecermos o dever de conhecer, somente então poderemos ter o sentimento de veneração, aqui previamente exigido, em relação à essência do homem. E para quem quiser observar a vida do homem em sua essência no sentido oculto, permear-se de veneração diante da natureza humana torna-se uma necessidade absoluta. Pois única e exclusivamente essa permeação pela veneração é apropriada para despertar nossos olhos e ouvidos espirituais, toda a nossa capacidade de contemplação espiritual, ou seja,
para despertar as forças que nos permitem penetrar nos fundamentos espirituais da natureza humana. Quem, como vidente ou pesquisador espiritual, não pudesse sentir diante da natureza humana a veneração desenvolvida no mais alto grau, e quem não conseguisse imbuir-se até as fibras mais íntimas da alma com o sentimento de veneração diante da natureza humana, da representação do espírito, teria os olhos fechados a tudo o que se relaciona com a essência mais profunda do próprio homem, mesmo que seu olho estivesse bem aberto para estes ou aqueles segredos espirituais do mundo. Pode haver muitos clarividentes capazes de ver isso ou aquilo na periferia espiritual de nossa existência, mas se lhes faltar essa veneração, lhes faltará a capacidade de olhar dentro das profundezas da natureza humana, e eles não terão algo correto para dizer sobre a essência do homem. A teoria dos processos vitais do homem é denominada fisiologia. Esta ciência não deverá ser considerada aqui como se faz na ciência exterior, e sim como se nos apresenta a contemplação espiritual, de modo que, partindo das formas exteriores do homem, da estrutura e dos processos vitais de seus órgãos, sempre olhemos para a base espiritual, suprassensível dos órgãos, das formas vitais e dos processos vitais. E como não é nossa intenção praticar aqui essa fisiologia oculta, como também poderíamos chamá-la, sem objetividade, às vezes será necessário referir-nos de modo despreocupado a certas coisas que, de início, poderão parecer bastante improváveis aos leigos no assunto. É preciso acentuar expressamente que este ciclo de conferências, mais do que muitos outros já proferidos por mim, constitui um todo de onde não é possível arrancar trechos isolados para julgamento, principalmente das conferências iniciais, visto que muito deverá ser dito despreocupadamente. Somente depois de terem ouvido as conferências finais é que os senhores poderão julgar todo o conjunto. É que o tema deverá ser tratado aqui diferentemente da fisiologia exterior. Também as razões iniciais serão comprovadas no fim. De certo modo, não iremos descrever uma linha reta do começo ao fim, seguiremos por uma linha circular, chegando, no final, ao ponto de partida. O que vamos oferecer aqui é uma observação do homem. Em primeiro lugar, o homem se nos apresenta aos sentidos exteriores com sua forma externa. Já sabemos que, ao que uma observação puramente exterior e leiga do homem pode informar, hoje já se acrescenta muita coisa pesquisada pela ciência. Por isso, devemos completar o que hoje sabemos exteriormente sobre ele, a partir de experiências e observações externas que até um leigo tem condições de fazerem-se em outras pessoas, com o que a ciência foi capaz de descobrir e concluir sobre a corporalidade humana por meio de métodos e instrumentos admiráveis. Se condensarmos tudo o que, como leigos, podemos ver exteriormente no homem e que talvez tenhamos aprendido de descrições populares, talvez não seja incompreensível se chamarmos a atenção para o fato de a configuração humana, tal como se nos apresenta no mundo exterior, ser constituída de uma dualidade. Para quem quiser penetrar nas profundezas da natureza humana, é absolutamente necessário tornar-se consciente de que o homem, já em sua forma e configuração exterior, representa fundamentalmente uma dualidade. A primeira coisa que podemos distinguir nitidamente no homem é tudo que se acha encerrado em órgãos, oferecendo estes a maior proteção possível contra o mundo exterior. É tudo que consideramos participantes da esfera do cérebro e da medula espinhal. Tudo que pertence à natureza humana nessa área, cérebro e medula espinhal, está firmemente envolto por estruturas ósseas seguras e protetoras. Se quisermos representar esquematicamente o que pertence a esses dois âmbitos, poderemos fazê-lo da seguinte maneira. Se A representa esquematicamente a soma das vértebras superpostas ao longo da medula espinhal e B representa a estrutura óssea craniana, tudo o que pertence ao domínio do cérebro e da medula espinhal está contido nesse canal formado pelas vértebras e pelos ossos cranianos.
Não é possível observar o homem sem conscientizar-nos de que tudo o que pertence a esse âmbito forma basicamente uma totalidade fechada em si. Todo o restante do homem, pescoço, tronco, membros, que podemos ligar fisiologicamente dos modos mais diversos ao cérebro e à medula espinhal, está, metaforicamente falando, ligado a eles por meio de estruturas mais ou menos filiformes ou fasciculadas. Estas precisam primeiro romper a camada protetora para que se possa estabelecer uma ligação com a parte fechada dentro dessa estrutura óssea. Assim, podemos dizer que já a observação superficial se revela que tudo no homem se dispõe numa dualidade, uma parte dentro dos sistemas ósseos caracterizados, dispostos em camadas protetoras firmes e seguras, e outra parte fora deles. Em primeiro lugar, devemos dar uma olhada bem superficial no que está dentro dessas estruturas ósseas. Aí podemos facilmente distinguir entre uma grande massa cerebral, localizada dentro dos ossos cranianos, e outra parte presa a ela como um cabo ou cordão, estando em ligação orgânica com o cérebro, estendida como uma protuberância filiforme deste crescendo para dentro do canal medular, é a medula espinhal. Distinguindo estas duas formações, devemos chamar a atenção para algo que a ciência exterior não precisa apontar, mas que a ciência oculta, tendo a obrigação de penetrar na essência das coisas, deve apontar muito bem. Temos de alertar para o seguinte: tudo o que dizemos baseados numa observação do homem relaciona-se, de início, apenas com o homem. Pois quando adentrarmos os princípios mais profundos de cada órgão perceberemos, e durante o decorrer das conferências veremos que é assim mesmo, que no homem um órgão, em seu significado mais profundo, pode ter tarefas bem diferentes do que teria o mesmo órgão no mundo animal. Quem observa as coisas na ciência exterior habitual dirá que o que foi dito aqui também pode ser dito em relação aos mamíferos. Porém o que for dito sobre o significado dos órgãos para o homem não pode, se penetrarmos mais profundamente no assunto, ser dito da mesma maneira em relação aos animais, pois a observação oculta deve examinar os animais em si e verificar se o que podemos dizer sobre a medula espinhal e o cérebro humano vale também para eles. O fato de os animais mais próximos do homem também possuírem medula espinhal e cérebro ainda não prova que esses órgãos tenham a mesma tarefa no homem e no animal. Comparativamente, podemos ter uma faca na mão tanto para retalhar uma vitela como para gravar algo. Em ambos os casos trata-se de uma faca, e quem só considera a forma da faca pensará que em ambos os casos se trata da mesma. Em situação semelhante estaria quem acreditasse que, pelo fato de os mesmos órgãos, cérebro e medula espinhal, se encontrarem no homem e no animal, estes serviriam aos mesmos propósitos. Isso, porém, não é correto, tornou-se corriqueiro na ciência exterior, levando a determinadas imprecisões que só poderão ser corrigidas quando essa ciência exterior se dignar a aceitar, aos poucos, o que puder ser dito sobre a natureza das essências a partir das profundezas da pesquisa suprassensível. Observando agora a medula espinhal, de um lado, e o cérebro, de outro, perceberemos facilmente existir algo verdadeiro no que os cientistas já focalizaram há mais de 100 anos. De certa maneira, é correto dizer que, observando-se o cérebro, este parece uma medula espinhal metamorfoseada. Isso se torna ainda mais compreensível ao lembrarmos que Goethe, Hawking e outros cientistas notaram principalmente que os ossos cranianos apresentam certas semelhanças formais com as vértebras da coluna. Goethe, ao observar atentamente as semelhanças de forma dos órgãos, percebeu logo de início que, imaginando-se a transformação de vértebras singulares, achatando-as e dilatando-as, apareceria o osso craniano a partir dessa metamorfose das vértebras. Assim, tomando uma vértebra e insuflando em todas as direções, de modo que suas expansões ficassem achatadas, aos poucos conseguiríamos fazer derivar a forma do osso craniano a partir da vértebra. Em certo sentido, podemos chamar os ossos cranianos de vértebras metamorfoseadas.
Da mesma forma como podemos considerar os ossos cranianos que envolvem o cérebro uma metamorfose das vértebras, também podemos imaginar a massa da medula espinhal expandida do mesmo modo, ficando ela mais diferenciada e mais complicada, e obtemos, de certa maneira, pela transformação da medula espinhal, o cérebro. De modo semelhante, podemos imaginar que uma planta primeiramente só tenha folhas verdes, que ela transformará, diferenciará para produzir sépalas coloridas, ou seja, que as flores sejam folhas diferenciadas. Assim, podemos imaginar que, pela transformação, pela diferenciação da forma, pela elevação da medula espinhal a um nível superior, pode formar-se o cérebro. É possível imaginar, portanto, que em nosso cérebro possamos ver uma medula espinhal diferenciada. A partir desse ponto de vista, observemos os dois órgãos. Qual deles, de modo natural, deve ser considerado o mais novo? Eis a questão a ser considerada. Sem dúvida não será o órgão com a forma derivada, e sim o que mostra a forma original. Isto significa que devemos imaginar estar a medula espinhal num primeiro nível de desenvolvimento, sendo mais nova, e o cérebro num segundo nível. Este passou primeiro pela fase de medula espinhal e é uma medula espinhal transformada, ou seja, deve ser considerado o órgão mais velho. Em outras palavras, querendo observar a nova dualidade que nos aparece no homem como cérebro e medula espinhal, podemos dizer o seguinte: todas as forças que levaram à formação do cérebro devem ser forças mais antigas, pois num estado anterior primeiro devem ter formado a disposição para a medula espinhal e depois continuando a agir, transformando a medula espinhal no cérebro. É como se tivesse sido dado um novo princípio, em que a medula espinhal atual ainda não progrediu a ponto de atingir o segundo nível, mas parou no nível de medula espinhal. Se quisermos exprimir-nos de modo pedantemente exato, poderemos dizer que temos na medula espinhal e no sistema nervoso uma medula espinhal de primeira ordem e no cérebro uma medula espinhal de segunda ordem, uma medula espinhal metamorfoseada, mais antiga, que já foi uma medula espinhal mas está transformada em cérebro. Com isso indicamos inicialmente, de modo bem exato, o que será necessário considerar se quisermos estudar objetivamente as massas orgânicas contidas dentro desses envoltórios ósseos protetores. Mas agora devemos considerar algo bem diferente, com o qual só podemos deparar ao entrar no campo do ocultismo. Podemos formular a seguinte pergunta: ao ocorrer uma tal transformação de uma disposição orgânica de primeira ordem para uma disposição orgânica de segunda ordem, o processo evolutivo será progressivo ou regressivo? Acaso isso significa poder tratar-se de um processo que leva o órgão a graus superiores de aperfeiçoamento ou a uma degeneração, ou até a uma atrofia gradual? Observemos um órgão como, por exemplo, nossa medula espinhal. Assim como é atualmente, ela nos parece um órgão relativamente pouco desenvolvido, podendo ser considerada jovem, visto que ainda não conseguiu tornar-se um cérebro. Contudo, podemos pensar de duas maneiras sobre a medula espinhal. Por um lado, podemos imaginar que ela contém em si as forças para também tornar-se um cérebro, nesse caso, estaria numa evolução progressiva. Por outro lado, podemos supor que ela nem tenha disposição para um dia alcançar o segundo grau. Então estaria numa evolução descendente, cairia em decadência, estando determinada a esboçar o primeiro grau, sem, contudo, atingir o segundo. Se agora pensarmos que na base evolutiva do cérebro atual já esteve uma medula espinhal, seguramente a medula de então tinha forças evolutivas progressivas, pois transformou-se em cérebro. Se, todavia, questionarmos a respeito de nossa medula espinhal atual, então a observação oculta nos revela que, assim como é hoje, nossa medula espinhal não tem em si a disposição para uma evolução progressiva, e sim se prepara para encerrar sua evolução no nível presente. Se me permitem expressar isso grotescamente, eu diria que o homem não deve crer que a medula espinhal,
tendo hoje a forma de um fino cordão, ficará tão estufada quanto o cérebro atual. Ainda veremos o fundamento da observação oculta para se afirmar isso. Os senhores verão, já a partir da pura comparação morfológica entre os modos como esse órgão se apresenta no homem e no animal, uma indicação exterior do que foi dito. Comparativamente, considerando por exemplo uma cobra, verão que a coluna vertebral se insere atrás da cabeça em incontáveis anéis, sendo preenchida pela medula espinhal. E notarão que a coluna vertebral, tal como é que é constituída, pode estender-se infinitamente. No homem, vemos que a medula espinhal, a partir do ponto em que se insere no cérebro e se estende para baixo, de fato vai se condensando cada vez mais, mostrando com nitidez cada vez menor as formações que aparecem nas regiões superiores. Assim, também pela observação exterior podemos notar como o que na cobra se prolonga para trás se dirige, no homem, a um final, a uma espécie de degeneração. Esta é, inicialmente, uma observação comparativa externa. Veremos como se apresenta a observação oculta. Mantendo tal raciocínio, podemos dizer que na estrutura óssea do crânio temos contido uma medula espinhal que, numa formação progressiva, transformou-se em cérebro, o qual se encontra numa segunda fase de desenvolvimento. E temos também uma nova tentativa de formar um tal cérebro em nossa medula espinhal, porém uma tentativa mostrando já agora que isso não irá acontecer. Deixemos agora essa observação de lado e partamos para algo também já conhecido pela observação exterior leiga, as funções do cérebro e da medula espinhal. Todos sabem, em maior ou menor grau, que o instrumento para as assim chamadas atividades anímicas superiores é o cérebro, sendo essas atividades anímicas superiores dirigidas pelo órgão cerebral. E todos sabem também que as atividades mais inconscientes são dirigidas pela medula espinhal e os nervos a ela ligados. Trata-se das atividades anímicas em que entre a impressão exterior e a ação seguinte a ela se intercala pouca reflexão. Por exemplo, se os senhores são picados na mão por um inseto, então a retraem, recolhendo-a. Nesse caso, entre a picada e a retração da mão não ocorre muita reflexão. É com razão que essas atividades anímicas já são vistas de tal maneira, pela ciência exterior, que a medula espinhal é tida como seu instrumento. Temos outras atividades anímicas em que, entre a impressão exterior e o que leva finalmente à ação, intercala-se uma ponderação mais rica. Estas têm seu órgão no cérebro. Para dar um exemplo marcante, imaginem um artista observando a natureza exterior, esforçando seus sentidos para colher incontáveis impressões. Durante muito tempo ele transforma essas impressões em sua alma. Finalmente, às vezes apenas depois de anos, após longa atividade anímica ele fixa, por ações exteriores, o resultado da transformação das impressões externas. Aí se intercala, entre a impressão exterior e o que o homem faz dela, uma atividade anímica mais rica. Isso também ocorre com o cientista, e igualmente com qualquer pessoa que reflita sobre as coisas que queira fazer e não se arremesse selvagemente sobre elas, como um touro ao ver a cor vermelha. Sempre que o homem não atua a partir de um movimento reflexo, mas pondera suas ações, pode-se falar do cérebro como instrumento de atividade anímica. Aprofundando-nos mais no assunto, faremos a seguinte pergunta: como se mostra esta nossa atividade anímica para cuja realização utilizamos o cérebro como instrumento? Ela se mostra de duplo modo. Inicialmente nos apercebemos dela em nossa vida diurna desperta. O que fazemos então? Por meio dos sentidos coletamos as impressões externas e as elaboramos, pelo cérebro, mediante ponderação sensata. Devemos imaginar as impressões exteriores penetrando em nós pelas portas dos sentidos, vindo a estimular determinados processos em nosso cérebro. Se pudéssemos olhar o interior do cérebro e o que nele acontece, veríamos como ele é posto em atividade pelo fluxo das impressões externas que aí se derrama.
Veríamos também no que se transformam essas impressões pela atuação da ponderação humana. E notaríamos então que a isso também se juntam as consequências de impressões menos influenciadas pela ponderação, ou seja, atos e ações que devemos atribuir mais ao seu instrumento, a medula espinhal. Devemos agora dirigir nossa atenção aos dois estados em que hoje o homem vive alternadamente durante toda a sua vida, a vida diurna de vigília e a vida inconsciente do sono. Já nos é familiar, de conferências anteriores, que durante o dia os 4 membros da entidade humana estão juntos, enquanto no sono o corpo astral e eu se retiram. Nós todos conhecemos, além disso, aquele estado peculiar que se mescla entre a vida diurna de vigília e a vida do sono inconsciente, a vida onírica. Por enquanto não queremos falar sobre a vida onírica de outro modo senão aquele que o leigo pode observar. Vemos que a vida onírica tem uma semelhança curiosa com aquela atividade anímica subordinada que atribuímos à medula espinhal, pois quando as imagens oníricas aparecem em nossa alma, não surgem como representações provenientes da ponderação, e sim como uma necessidade, tal qual surge o movimento involuntário da mão espantarmos uma mosca que pousa sobre ela. A ação surge como um movimento de defesa direto e necessário. Na vida onírica ocorre algo diferente, não aparece uma ação, mas, como uma necessidade igualmente direta, formam-se imagens em nosso horizonte anímico. E assim como na vida diurna desperta não temos uma influência ponderada sobre o movimento que realizamos com a mão quando uma mosca pousa sobre ela, tampouco influenciamos as imagens oníricas que ondeiam caoticamente em nós para cima e para baixo. Por isso podemos afirmar que, ao observarmos um homem, na vida diurna de vigília, abstraindo de tudo o que se passa dentro dele, bastando observarmos apenas seus movimentos reflexos, todos os gestos e expressões fisionômicas do que ele realize somente em relação às impressões exteriores, isto é, sem refletir traço, teremos diante de nós uma soma de atuações que acontecem no homem por necessidade. Observando, agora, uma pessoa sonhar, temos uma soma de imagens que atuam sobre a essência do homem, não levando agora ações, e sim tendo um caráter de imagens. Assim como na vida diurna desperta se realizam ações humanas sem ponderação, assim se manifesta no homem o mundo de imagens das representações oníricas que se interpenetram caoticamente. O que devemos fazer ao olhar para nosso cérebro e realmente considerá-lo um instrumento da consciência onírica? Devemos ter em mente que dentro desse cérebro se encontra algo que se comporta como nossa medula espinhal, desencadeando ações inconscientes. De início devemos encarar o cérebro como instrumento da vida anímica desperta, onde criamos as representações racionais. Teríamos de encontrar, como base para as representações oníricas, algo como uma medula espinhal misteriosa que estivesse como que comprimida dentro do cérebro, porém não levando ações, e sim apenas a imagens. Enquanto a medula espinhal leva ações, embora estas não resultem de ponderação traço, o cérebro, neste caso, leva apenas a imagens. É como se ele ficasse a meio caminho. No cérebro existe algo como uma base misteriosa para uma atividade anímica inconsciente, e que podemos imaginar como uma espécie de inserção com caráter de medula espinhal. Não poderíamos dizer então que a vida onírica nos leva, de modo curioso, a poder indicar misteriosamente aquela medula espinhal antiga, que no passado foi a base do cérebro. Ao observarmos o cérebro em sua atual configuração como instrumento da vida diurna desperta, nós o conhecemos conforme se nos apresenta ao ser retirado da caixa craniana. Mas deve haver aí dentro algo que se manifesta ao se extinguir a vida diurna vigilante. A observação oculta mostra que dentro do cérebro existe uma medula espinhal misteriosa como instrumento da vida onírica. Fazendo um esquema, poderíamos mostrar, dentro do cérebro pertencente ao mundo das representações da vida diurna desperta, a existência de uma misteriosa e antiga medula espinhal.
invisível à percepção externa e como que encantada aí dentro. Falando hipoteticamente, eu diria que essa medula espinhal entra em atividade quando um homem dorme e sonha, tornando-se tão ativa quanto lhe compete, ou seja, provocando seus efeitos por necessidade. Só que por estar comprimida dentro do cérebro ela não leva ações, mas a meras imagens, a ações em imagens, pois nos sonhos só agimos em imagens. Assim, teríamos também indícios, a partir da vida peculiar e caótica dos sonhos, de que existe um órgão misterioso como base de nosso instrumento da vida diurna em vigília, com razão considerado por nós como nosso cérebro-traço, que talvez seja uma estrutura mais antiga a partir da qual este evoluiu. Quando a estrutura nova, o cérebro atual, silencia, mostra-se aquilo que o cérebro já foi. Assim, a antiga medula espinhal põe à mostra o que sabe, contudo, por estar encarcerada, não chega a produzir ações, mas apenas imagens. Ora, a própria observação da vida nos separa o cérebro em dois níveis. O fato de podermos sonhar indica que o cérebro passou por uma fase evolutiva em que ainda se encontrava no nível da medula espinhal atual, antes de desenvolver-se em instrumento da vida diurna desperta. Quando, porém, esta silencia, o velho órgão ainda se faz valer. Do que foi dito até agora, obtivemos algo típico, possível de ser provado por uma observação externa das formas. A vida diurna desperta está para a vida onírica assim como o cérebro desenvolvido está para a medula espinhal. Prosseguindo agora para uma observação clarividente, podemos acrescentar algo ao que a observação da forma nos pode dar. De que modo a visão oculta, o olhar clarividente pode servir de base para a observação total e essencial da natureza humana, e em quais pesquisas ocultas se apoiam as concepções sobre os órgãos contidos pelo crânio e coluna vertebral, são pontos que ainda veremos mais tarde. Por observações anteriores, já sabemos que o corpo visível do homem é apenas uma parte da entidade humana global. No momento em que o olhar clarividente se abre, percebemos que o corpo físico se mostra envolto num organismo suprassensível, grosseiramente chamado de aura humana. Isso é apresentado inicialmente como um fato, ao qual posteriormente voltaremos para justificá-lo na medida do possível. A aura humana, em que o homem físico se encontra apenas como um núcleo, mostra-se ao olho vidente como uma estrutura cromática onde fluem e refluem várias cores. Mas não devemos imaginar que seria possível pintar essa aura. Não é possível representá-la com cores comuns, pois as cores da aura estão em constante movimento, surgindo e desaparecendo continuamente. Qualquer imagem que se quisesse pintar dela só poderia ser aproximada, assim como tampouco se pode pintar corretamente um relâmpago, pois só se conseguiria uma estrutura rígida. Tal como é impossível pintar o relâmpago, mais impossível ainda é pintar a aura, pois as cores áuricas são extremamente instáveis e dinâmicas, elas surgem e desaparecem continuamente. As cores da aura se espalham de modo curiosamente diverso por todo o organismo humano. É interessante chamar a atenção para a imagem da aura que se mostra ao olhar vidente quando observamos a calota craniana e a coluna vertebral por trás. Ao imaginarmos, vista por trás, a parte da aura em que se encontra inserido o crânio e a coluna vertebral, ou seja, o cérebro e a medula espinhal, podemos indicar uma cor fundamental bastante nítida para as partes inferiores da medula espinhal, cor que se poderia classificar de esverdeada. E também para as regiões superiores da cabeça, onde se localiza o cérebro, podemos indicar uma cor nítida que não aparece dessa forma em qualquer outra parte do corpo, sendo uma espécie de azul-violeta. Esta cor envolve o crânio como um capuz ou um elmo, de trás para frente. Abaixo das partes azul-violeta vemos, via de regra, uma nuance da qual os senhores podem ter uma ideia mais aproximada se a compararem com a cor de uma flor nova de pessegueiro. Entre esta cor e a cor esverdeada da parte inferior da coluna vertebral temos,
Na parte mediana das costas, outros matizes cromáticos extremamente difíceis de descrever, pois não existem entre as cores comuns conhecidas no mundo sensorial. Assim, junta-se ao verde uma cor que não é verde, nem azul nem amarelo, mas é como uma mistura das três. Entre o cérebro e a extremidade final da medula espinhal mostram-se cores basicamente não existentes no mundo físico sensorial. Mesmo sendo difícil descrever isto, uma coisa pode ser dita com segurança: em cima, na assim considerada medula espinhal estufada, temos um azul-violeta, e descendo para o final da coluna vertebral encontramos um colorido nitidamente esverdeado. Hoje ligamos, à observação puramente exterior da estrutura humana, alguns fatos que só podem ser obtidos pela pesquisa clarividente. Tentaremos amanhã observar, em sua dualidade, também as outras partes do corpo humano físico que se juntam àquelas descritas hoje, a fim de podermos prosseguir e ver como a entidade humana global se nos apresenta. 2 de março de 1911. A dualidade humana. No decorrer destas considerações, sempre nos depararemos com a dificuldade de observar mais atentamente o organismo externo do homem para, por assim dizer, reconhecer o que é efêmero e destrutível. Mas veremos também que justamente esse caminho nos levará ao conhecimento do que resta, do que é imortal, eterno na natureza humana. Aliás, para nossas observações atingirem esta meta é estritamente necessário seguirmos rigorosamente o que já foi dito na introdução da primeira conferência, considerar com todo o respeito o organismo físico externo como manifestação dos mundos espirituais. Quando já estamos imbuídos de conceitos e sensações científico-espirituais, podemos entender facilmente a ideia de que o organismo humano, em toda a sua complexidade, tem de ser a expressão mais significativa, a maior e mais importante manifestação das forças que, na qualidade de forças espirituais, permeiam e impregnam o mundo. Teremos de elevar-nos cada vez mais do exterior para o interior. Já vimos ontem que tanto a observação externa leiga como a científica nos mostram, necessariamente, o homem como uma dualidade. Ontem já caracterizamos superficialmente esta dualidade da entidade humana, ainda entraremos em maiores detalhes, observando mais detalhadamente aquela parte que está encerrada no envoltório ósseo protetor do crânio e das vértebras dorsais. Vimos também, a partir da forma exterior desta parte do homem, que já podemos ter uma visão provisória da relação entre a vida denominada vigília diurna e a outra vida, chamada onírica, que ainda encerra muitas dúvidas para nós. Vimos como as forças externas da parte caracterizada da natureza humana são uma espécie de reprodução, de revelação, de um lado, da vida onírica, essa vida caótica em imagens, e de outro lado da vida diurna, repleta de observações bem definidas e nítidas. Hoje observaremos, superficialmente de início, a outra parte da dualidade humana, situada fora da região estudada ontem. Mesmo uma observação muito superficial desta segunda parte da entidade humana pode ensinar-nos que, num certo sentido, ela apresenta uma imagem oposta ao que vimos no cérebro e na medula espinhal. O cérebro e a medula espinhal são circundados por estruturas ósseas que formam um envoltório. Observando a outra parte da natureza humana, temos de dizer decididamente que as estruturas ósseas estão no interior do organismo. Mas esta seria apenas uma observação muito superficial. Poderemos penetrar mais profundamente nessa segunda parte da natureza humana separando os sistemas orgânicos mais significativos e comparando-os inicialmente com o que vimos ontem. Analisemos então, em primeiro lugar, os sistemas orgânicos, os instrumentos do organismo humano, representados pelo aparelho digestivo que se encontra entre o aparelho digestivo e aquela formação maravilhosa, facilmente sentida como uma espécie de centro de toda a organização humana, o coração. Olhando superficialmente, já notamos que o aparelho digestivo, como pode ser vulgarmente chamado,
tem como finalidade receber as substâncias do mundo exterior e prepará-las para posterior elaboração no organismo físico do homem. Sabemos que o aparelho digestivo se prolonga tubularmente, a partir da boca, até o órgão conhecido por estômago. E uma observação superficial nos ensina que, dos alimentos que penetram no estômago por esse canal, partes não aproveitadas são simplesmente excretadas, enquanto outras são encaminhadas pelos demais órgãos digestivos ao organismo corpóreo do homem. Também é conhecido que o aparelho digestivo, em sentido restrito, junta-se ao assim chamado sistema linfático, estou falando de modo esquemático, a fim de receber os alimentos transformados pelo aparelho digestivo. Podemos dizer que ao aparelho digestivo anexo ao estômago se acrescenta um sistema orgânico, o sistema linfático, como uma soma de canais que se espalham pelo corpo todo, um sistema que, de certa forma, recebe o que foi preparado no aparelho digestivo e leva ao sangue as substâncias transformadas. Depois temos o terceiro membro da natureza humana, o próprio sistema vascular, com seus tubos mais largos ou mais estreitos, o qual permeia todo o organismo humano e tem como centro de suas atividades o coração. Sabemos que do coração partem os vasos cheios de sangue, os quais denominamos artérias, e que estas levam o sangue chamado vermelho, arterial, a todas as partes do nosso organismo. O sangue passa por um determinado processo nos diferentes membros do organismo humano e depois volta ao coração por outros vasos, as veias, que levam o sangue agora modificado no assim chamado sangue azul, venoso, de volta ao coração. Sabemos também que esse sangue modificado, inútil para a vida, flui do coração para os pulmões, para lá entrar em contato com o oxigênio, retirado do ar, renovado nos pulmões, o sangue volta ao coração por meio de veias e recomeça seu trajeto para todas as partes do organismo humano. Para que tenhamos na observação externa uma base para a observação oculta, iniciaremos a observação desses sistemas complicados por aquele que deve ser considerado de antemão o sistema central do organismo humano, o sistema cardiovascular. De início atentaremos ao fato de como o sangue usado, depois de renovado nos pulmões e transformado do assim chamado sangue azul em sangue vermelho, volta ao coração e, como sangue arterial, sai para ser utilizado pelo organismo. Considerem que tudo o que estou desenhando aqui é apenas esquemático. Lembremos que o coração é um órgão constituído de 4 membros, de 4 câmaras separadas por paredes internas, de forma que podemos distinguir 2 espaços maiores, os chamados ventrículos, situados embaixo, e 2 menores em cima, chamados aurículas. Hoje não falarei das válvulas cardíacas, pretendo apenas observar esquematicamente o curso das atividades orgânicas mais importantes. O sangue, depois de fluir da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo, flui para uma grande artéria e dela passa para todo o organismo. Notamos, depois, que esse sangue se espalha por todos os órgãos do organismo, nos quais é utilizado e assim transformado em sangue venoso, voltando sob esta forma para a aurícula direita, dela fluindo para o ventrículo direito e deste para os pulmões, para ser renovado e recomeçar seu trajeto. Imaginando isto, é importante considerar, como base para uma observação oculta, que logo no trajeto inicial da artéria aorta sai uma corrente colateral levando o sangue ao cérebro e nutrindo os órgãos superiores do homem. O sangue lá utilizado e transformado em venoso volta à aurícula direita, de forma que o sangue que nutre o cérebro é transformado tal qual o sangue advindo das outras partes do organismo. Temos assim uma pequena circulação colateral de sangue, na qual está intercalado o cérebro separado da outra, da grande circulação que alimenta o organismo restante. É muito importante dar atenção a esse fato, pois só obteremos uma representação correta, possível de nos servir de base para atingirmos as elevações ocultas, se formulamos a seguinte questão: assim como o cérebro está intercalado na pequena circulação sanguínea, não haverá algo semelhante,
intercalado na grande circulação que irriga o restante do organismo. Aí chegamos de fato à conclusão, que observação superficial exterior já nos pode fornecer, de que na grande circulação está intercalado o órgão denominado baço, estando ainda intercalado o fígado e aquele órgão que contém a bile elaborada pelo fígado. Quando indagamos sobre a função desses órgãos, a ciência natural nos responde que o fígado produz a bile e esta flui para o tubo digestivo através das vias biliares, atuando de tal forma na elaboração dos alimentos que estes podem ser assimilados pelo sistema linfático e daí passar para o sangue. Mas a ciência natural diz pouco sobre o terceiro órgão aí intercalado, o baço. Observando esses órgãos, notamos que estão ocupados na transformação dos alimentos para o organismo humano e que, por outro lado, os três estão intercalados na grande circulação. Enquanto o sangue absorve as substâncias alimentares para levá-las ao organismo humano, substituindo constantemente as substâncias construtivas, os três órgãos participam da necessária elaboração dos alimentos. Surge então a seguinte pergunta: será possível imaginar, a partir da observação externa, como esses três órgãos participam da atividade geral do organismo? Partamos inicialmente de algo exterior, do fato de esses órgãos estarem intercalados na circulação inferior, assim como o cérebro está na circulação superior. Partindo apenas da observação exterior, que ainda deverá ser aprofundada posteriormente, vejamos se esses órgãos não poderiam ter uma função semelhante ou aparentada do cérebro, ou mesmo as partes situadas superiormente no organismo humano. Em que poderia consistir essa função? Observemos essas partes superiores do organismo humano. São as que recebem as impressões sensoriais externas pelos órgãos dos sentidos e que transformam o material de nossa percepção sensorial. Por isso podemos dizer o seguinte: seja lá o que aconteça na cabeça humana, nas partes superiores do organismo humano, e a elaboração do mundo exterior, das impressões vindas de fora que fluem pelos órgãos sensoriais. Temos de reconhecer nas impressões sensoriais as causas efetivas para o que acontece nas partes superiores do homem. E enquanto as impressões exteriores enviam seus efeitos aos órgãos localizados na parte superior do homem, elas modificam o sangue ou ajudam a modificá-lo, enviando-o tão transformado de volta ao coração como faz o restante do organismo. Não poderíamos pensar, então, que o que penetra do mundo exterior na parte superior do homem, pelo portal dos órgãos sensoriais, corresponde ao que age a partir dos órgãos internos, baço, fígado e bile. A parte superior do organismo humano se abre ao exterior para receber as impressões de fora, e enquanto o sangue flui para cima, para receber as impressões do mundo exterior, também flui para baixo, para receber o que vem dos órgãos situados inferiormente. Como dissemos, o meio ambiente atua por meio dos sentidos sobre nossa organização superior. Imaginemos isso comprimido, concentrado num núcleo, e poderemos considerar algo análogo ao que é causado pelo fígado, pela bile e pelo baço, a transformação de substâncias retiradas do mundo exterior. Se nos aprofundarmos nesse pensamento, veremos que a coisa não é tão estranha como pode parecer. Imaginemos as diferentes percepções sensoriais do mundo exterior fluindo para dentro, como que contraídas, como que condensadas, formando órgãos, transferidas para o interior do homem e inseridas no sangue. A parte superior do organismo humano se apresenta ao sangue tal como, a partir de dentro, os órgãos, fígado, bile e baço, se apresentam ao sangue. Temos, portanto, em cima, o mundo externo que envolve nossos sentidos condensado em órgãos deslocados para o interior do homem, de modo a podermos dizer o seguinte: de um lado o mundo nos toca de fora, fluindo pelos órgãos dos sentidos ao nosso organismo superior e agindo sobre nosso sangue; de outro lado o mundo age misteriosamente a partir de dentro, em órgãos nos quais se condensou primeiro o que ocorre no macrocosmo, atuando sobre nosso sangue, que do mesmo modo se lhe apresenta. Se quiséssemos fazer um desenho esquemático,
Poderíamos dizer o seguinte: imaginemos de um lado o mundo agindo sobre os sentidos e vindo de todas as direções, e o sangue abrindo-se como um painel às sensações desse mundo exterior, e teremos nossa organização superior. Suponhamos que pudéssemos condensar o mundo em diferentes órgãos, formar dele um extrato e levá-lo ao nosso interior, de modo que o mundo todo agisse do outro lado do sangue. Teríamos uma imagem esquemática do exterior e do interior do organismo humano, formada de uma maneira bem especial. Então poderíamos dizer que o cérebro corresponde à nossa organização interna, enquanto preenche as cavidades torácica e abdominal. Esta é, por assim dizer, o mundo exterior colocado em nosso interior. Nessa organização, que devemos reconhecer como subordinada, já que serve principalmente à continuidade do processo nutritivo, temos algo misterioso: a condensação de todo o mundo exterior numa soma de órgãos e instrumentos internos. Observando mais de perto o fígado, a bile e o baço, podemos dizer que inicialmente é o baço que se apresenta à circulação sanguínea. O baço é um órgão singular, onde se alojam, em tecido rico de sangue, uma série de grãozinhos que se sobressaem como pontinhos brancos. Em relação ao sangue, o baço se apresenta à observação como uma peneira através da qual o sangue passa para se apresentar a este órgão, que de certa forma constitui uma parte contraída do macrocosmo. Na etapa seguinte vemos como o sangue se apresenta ao fígado e como este excreta a bile, que é armazenada num órgão especial, passando daí aos alimentos e, em seguida, atingindo o sangue junto com as substâncias alimentares transformadas. Podemos imaginar essa entrega interior do sangue aos três órgãos da seguinte maneira: o primeiro órgão com o qual o sangue se defronta é o baço, o segundo é o fígado e o terceiro, que já tem uma relação muito complicada com todo o sistema sanguíneo, é a bile. Pelo fato de ser oferecida aos alimentos e participar de sua transformação, esta é considerada um órgão especial. Por determinados motivos, os ocultistas de todas as épocas deram a estes órgãos certos nomes. Por enquanto eu lhes peço não se deterem nos nomes que são dados a esses órgãos, nem imaginar que eles tenham um outro significado no grande mundo. Mais tarde veremos por que foram escolhidos justamente esses nomes. Foi pelo fato de o baço se apresentar primeiro ao sangue, assim podemos dizer por analogia puramente exterior, que os antigos ocultistas acharam mais conveniente dar-lhe o nome do astro que se apresenta em primeiro lugar no sistema solar. Chamavam por isso o baço de Saturno, ou um Saturno interior no homem. De modo análogo, designaram o fígado como um Júpiter interior e a bile como um Marte interior. Com essa denominação não devemos imaginar outra coisa a não ser que a escolhemos pelo fato de concebermos a ideia, por enquanto hipotética, de que os mundos exteriores, normalmente acessíveis aos nossos sentidos, estão condensados nesses órgãos, se nos apresentando como mundos interiores tal como os mundos exteriores se nos apresentam nos planetas. E já poderíamos afirmar que, assim como os mundos exteriores se apresentam aos nossos sentidos, penetrando de fora e agindo sobre o sangue, também os mundos interiores atuam sobre o sangue, influenciando igualmente. Encontraremos, porém, uma diferença considerável entre aquilo a que nos referimos ontem como peculiaridades do cérebro humano e o que atua sobre o nosso sangue como uma espécie de sistema cósmico interno. E a diferença consiste no fato de o homem não saber o que ocorre em seu organismo inferior, isto é, não ter noção das impressões que os mundos interiores ou, de certa forma, os planetas interiores exercem sobre ele. Por outro lado, é característico o fato de os mundos exteriores provocarem impressões em sua consciência. Numa determinada relação, podemos considerar esse mundo interior como o mundo do inconsciente frente ao mundo consciente que conhecemos na vida cerebral. Tomemos agora algo diverso para nos ajudar a esclarecer o que há nesse consciente e inconsciente. Os senhores sabem que a ciência natural considera o sistema nervoso, com tudo o que dele faz parte, como órgão da consciência.
A fim de termos uma base para nossas observações ocultas, devemos notar uma certa relação existente entre o sistema nervoso e o sistema sanguíneo, ou seja, aquilo que analisamos hoje esquematicamente. Vemos que por toda parte o sistema nervoso tem uma certa relação com o sistema sanguíneo, isto é, que o sangue se aproxima do sistema nervoso. Primeiro temos de levar em conta o que a ciência natural considera um fato. Para ela não há dúvida de que o sistema nervoso seja o regulador de toda atividade consciente, de tudo o que denominamos vida anímica. Não podemos deixar de mencionar, inicialmente apenas como alusão a fim de comprová-lo mais tarde, que para o ocultista o sistema nervoso é apenas uma espécie de base para a consciência. Assim como o sistema nervoso faz parte do nosso organismo e tem contato, ou pelo menos uma certa relação, com o sistema sanguíneo, assim fazem parte da entidade humana global o que denominamos corpo astral e o do homem. E uma observação exterior, já mencionada em outras palestras, pode mostrar-nos que de certo modo o sistema nervoso é uma manifestação do corpo astral e o sangue uma manifestação do eu. Ao observar a natureza sem vida, vemos ser possível atribuir às pedras, aos minerais e assim por diante, pelo que nos parecem, apenas um corpo físico. Ascendendo desses corpos naturais inorgânicos, sem vida, para os corpos naturais vivos, aos organismos, devemos considerar que esses organismos são permeados pelo chamado corpo etérico ou vital, que contém em si as causas das manifestações vitais. Veremos mais tarde que a ciência espiritual não fala do corpo etérico ou vital como a ciência natural exterior falava de uma força vital especulativa. Quando a ciência espiritual fala do corpo etérico, refere-se a algo realmente visível ao olho espiritual, a uma realidade que dá fundamento ao corpo físico exterior. Observando as plantas, é mister atribuir-lhes um corpo etérico. Passando aos seres que sentem, os animais vemos que o que os diferencia das plantas é o elemento da sensação ou da vivência interior. Se nos perguntarmos o que deve ser incorporado ao organismo animal para que ele possa ascender dos simples processos vitais às sensações, a resposta é a seguinte: se a simples atividade vital, que não consegue interiorizar-se, não consegue inflamar-se em sensação, deve poder inflamar-se em sensação, em vivência interior, é necessário que ao organismo animal se incorpore o corpo astral. Devemos reconhecer no sistema nervoso, que as plantas ainda não possuem, a manifestação exterior, o instrumento do corpo astral. O corpo astral é a imagem espiritual arquetípica do sistema nervoso. Tal como a imagem arquetípica se relaciona com sua manifestação, assim o corpo astral se relaciona com o sistema nervoso. Passando a observar o homem, ontem já mencionei que no ocultismo não temos a mesma sorte ciência natural, onde se pode misturar tudo. Ao considerar os órgãos humanos temos de estar sempre conscientes de que a função destes órgãos ou sistemas orgânicos nem sempre é a mesma que a dos sistemas orgânicos análogos dos animais, apesar da semelhança externa. No homem, devemos considerar o sangue o instrumento exterior do eu, de tudo que caracterizamos como centro mais íntimo de nossa alma. Assim, temos no sistema nervoso o instrumento exterior do eu. E se no organismo o sistema nervoso, de certa forma, se relaciona com o sangue, assim as imagens anímicas interiores, que vivenciamos como nossas representações, percepções, sensações e assim por diante, se relacionam com o nosso eu. O sistema nervoso é muito diferenciado no organismo humano. Ele se nos mostra, por exemplo, como feixes nervosos internos lá onde se abre para formar os nervos auditivos, os nervos faciais e outros. O sistema nervoso é algo que se espalha pelo organismo de forma muito diferenciada, apresentando grande diversidade interior. Por outro lado, o sangue mostra bastante uniformidade quando circula pelo organismo, mesmo se considerarmos a diferença entre o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue se defronta com o sistema nervoso diferenciado como algo unitário,
Tal como eu se defronta com a vida anímica diferenciada, desmembrada em representações, sensações, impulsos volitivos, sentimentos e demais funções. Quanto mais os senhores seguirem tal comparação, tanto mais se evidenciará a relação de semelhança entre os dois arquétipos, o eu e o corpo astral, com suas imagens,